Podemos ficar surpresos se analisarmos a veracidade dos dados que relatamos com pesquisas em matérias jornalísticas, publicações especializadas e na rede mundial de computadores, páginas seguras e reconhecidas. Com dados atualizados, somos informados sobre o poder dos 62,2 milhões de eleitores evangélicos dos Estados Unidos que se fortaleceram durante os anos do governo Trump, período de apenas 4 anos em que Jerusalém fora declarada a capital indissolúvel do Estado de Israel com a transferência da embaixada americana, mesmo contrariando a questão palestina. No nosso país, temos um Xerox reaproveitado dos americanos e em plena operação em nosso meio, doutrinado por grupos evangélicos neopentecostais ou pró-sionistas, que se fortaleceram e se levantaram em alguns países da América Latina, formando verdadeiras potências capazes de mudar o desenho da geopolítica nas relações diplomáticas de seus países em um papel pró-israelense. O que poucos brasileiros sabem é que esse fenômeno se evidencia no Brasil sob o comando de organizações não governamentais, ONGs, americanas como Eagles Wings Brasil, em parceria com Dunamis, Zion Chart Brasil e Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America, organização dedicada a promover uma organização de proteção ao Estado de Israel na diplomacia internacional. Essas entidades são as financiadoras ativas deste processo mecânico de transformação. O Brasil, descoberto e colonizado pelos portugueses, virou um excelente ponto de partida para a difusão de um conceito de proteção a Israel com forte incidência sul-americana. Hoje os evangélicos atingem 31% da população, erodindo o segmento de igrejas mais moderadas, como a católica, ou mais progressistas, como as protestantes. O Brasil é um país de 214 milhões de habitantes que vem sendo abalado por crises, entre elas agora notamos as religiosas, com consequentes fraturas sociais e culturais. Isso tudo ocorre em uma nação multicultural e multiétnica, onde há pelo menos um século os brancos não são mais a maioria. Mesmo assim, os homens brancos de 60 anos continuam a representar firmemente o grupo hegemônico à frente do país, 85% da Câmara e do Senado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2020. Podemos revisar as matérias jornalísticas acerca do nascimento das igrejas neopentecostais no Brasil com imagens de estádios de futebol com milhares de pessoas urrando enquanto seguranças saiam com sacos de dinheiro nas costas para carregar carros fortes. O processo foi iniciado com o financiamento estatal de uma emissora poderosa no sistema de telecomunicação do país para uma dessas denominações. Esses neo-evangélicos se tornaram tão hábeis em manipular os meios de comunicação de massa que, em 2015, autoproclamaram seus criadores como bispos, e até apóstolos. O sucesso da pregação ocorreu principalmente devido à sua teologia da prosperidade, uma nova forma de interpretação dos evangelhos combinado com o capitalismo, relação entre Deus, o produto a ser vendido, e os clientes, fiéis, fonte das riquezas, a serem explorados. Vender o Deus de Israel se tornou um negócio altamente rentável. Tudo relacionado à prosperidade e à cura das doenças mais graves, a saúde eterna garantida aos homens, oferecida pelas igrejas denominadas neopentecostais. Os crentes foram atraídos e atrelados a uma equação de mercadológica. Tudo muito convincente. O homem agrada é notável que os evangélicos se definem como cristãos sionistas, porque acreditam no retorno do Messias religião no Brasil. Um bom negócio ria a Deus, contribuindo fortemente com as igrejas, e Deus lhes devolveria as riquezas e saúde de forma negociada, uma interseção mercantil direta com o Criador. Os verdadeiros cristãos teriam como principal obrigação agradar a Deus, com bens materiais, dinheiro ou outras formas, somente assim se tornariam pessoas bem-sucedidas. Nesta visão não se poderia deixar de lado o poder. O poder político seria o objetivo principal a ser atingido, portanto, demonizaria os pobres, associando-os à incapacidade e somente os ricos chegariam ao paraíso. Não obstante a este preceito, paradoxalmente, as igrejas neopentecostais teriam grande adesão nas comunidades mais carentes e precárias, assim como no mundo do crime,
pessoas marginalizadas se convenceriam de que suas doações materiais a Deus seriam suficientes para justificar a absolvição dos crimes cometidos. Por mais falsas que pareçam suas alegações, o Parlamento brasileiro, neste atual mandato 2018 a 2022, possui 203 da bancada evangélica, do total de 594 parlamentares. A relação com Israel se tornaria a fantasia primordial do presidente Bolsonaro, substituindo com a relação diplomática com o pequeno país judeu a real prioridade dos BRICS. A justificação não poderia ser o fraco intercâmbio comercial entre os dois países. Tudo se resume a uma emoldurada atração da parte das igrejas evangélicas por Israel, um fetiche historiográfico fortemente atrelado à Bíblia Sagrada. A curiosidade e a vontade de se aproximar de Deus em momentos de dificuldade certamente levariam o imaginário popular a lembrar das aulas de catecismo ou dos encontros dominicais, fortalecendo as esperanças não fundadas em imagens, mas em um imaginário psicológico intrínseco aos nossos povos. É notável que os evangélicos se definem, pela razão exposta no parágrafo anterior, como cristãos sionistas, porque acreditam no retorno do Messias, não no Messias Jesus escrachado pelos judeus, porém isso é uma outra história que deverá ser reescrita. Propagando o mito de um país pequeno e sem recursos que conseguiu se firmar como um grande poder em uma região difícil como o Oriente Médio, os fiéis aspiram fazer parte desse povo escolhido, judeus que se destacam em todos os campos e que são recompensados por Deus por seus serviços com proteção. Vamos esquecer Jesus de Nazaré, que era pobre, e esperar um novo Messias, rico e poderoso, que salvará seus seguidores. Logo, Israel e o povo judeu é a salvação. As igrejas pentecostais fortalecendo uma relação especial, que beneficia a ambos os lados, as igrejas evangélicas, pelas vantagens que derivam de sua presença e difusão na Terra Santa e entre os povos africanos, entre os quais trabalham como missionárias, e a Israel, pela constante busca de apoio diplomático em países do terceiro mundo. Temos que deduzir que, entre outras questões mais profundas que derivam deste arcabouço de análise, esta aliança pode ser ainda mais perigosa. O governo Bolsonaro engaja-se em um genocídio cultural dos povos indígenas com apoio de uma igreja fundamentalista com disposição para reescrever a história cultural do país por meio da erradicação dos cultos africanos, a partir do incentivo da provocação a vandalismos nos terreiros, constantemente cometidos por evangélicos. A laicidade estabelecida na Constituição se transformaria em letra morta, ninguém poderia pensar ou crer diferentemente, este é o objetivo. José Osmir Bertazzoni, jornalista, advogado.